Neste espaço, conversando sobre contabilidade, temos a honra de receber aqui o professor Salésio D'Agostin, sempre solícito, sempre presente, respondendo perguntas que eu considero esta bem complexa. Tudo bem, professor Salésio? Tudo bem, tá. Então, essa pergunta vem de Varginha, de Minas Gerais, é da Gisele Santos. E ela questiona o seguinte, ela diz o seguinte: participei do último exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, foi o segundo de 2020. E ela diz assim, a minha prova era do tipo 2, prova verde. E a primeira questão deste exame dizia que a companhia Laica adquiriu, em 15 de março de 2019, da companhia Juma, 12% de suas ações. 15 de março, adquiriu da companhia Juma 12% das suas ações. Muito bem, essa companhia, então, a Laica, que adquiriu essas ações, né, ela, a partir dali, então, ela começou a ter um aumento, vamos dizer assim, de capital. Mas tem um detalhe, professor. Em 31 de 12 de 2019, a companhia Juma apurou lucro de R$36 mil e resolveu distribuir 50% deste lucro. Dizia ainda na prova que o investimento é avaliado pelo método do custo. E a dúvida, então, da Gisele Santos é se este lucro será contabilizado como receita ou como parcela retificativa do investimento realizado. Muito bem. Interessante, né? Boa. Complexa. Boa. Não tanto. Não tanto, Não senhora. tanto. Não tanto. Gisele, olha só. Retificar, né, na verdade, é corrigir ou realizar. Não é isso? Quando é que tu vais creditar uma conta do teu ativo? Quando tu realiza aquilo que tu tens. Tu não estás realizando os teus 12%. Tu estás acrescendo aos teus 12% o lucro. Não é isso? Ora, se tu estás acrescendo aos teus 12% o lucro, e que na verdade, os teus 12% vai continuar 12%, porque o lucro ele é compartilhado a todos os acionistas. Então, na verdade, todos irão manter o mesmo percentual. Não é isso? O lucro tu acresce ao patrimônio e o patrimônio vai continuar dentro do global aqueles percentuais de 12%. Então, na verdade, não estás realizando o teu ativo, tu estás recebendo um dividendos da tua aplicação, ok? Então, nesse caso, né, você sabe que você não pode, então, retificar, você não pode creditar, você tem que considerar isso como uma receita. Por que uma receita? Quando aumenta o teu ativo, esse aumento ou ele é através do aumento da tua dívida ou através do aumento da tua receita, não é isso? Então, toda vez que tu receberes dividendos, né, toda vez que tu incorporares no teu ativo lucros, a contrapartida deste lucro será considerado como receita. E é assim que a própria lei estabelece. Lá no artigo 415 do Regulamento do Imposto de Renda, ou no artigo 11 do Decreto-Lei 1598 de 77, diz o seguinte, que os lucros e os dividendos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional. Por quê? Porque aumenta o teu ativo e a consequência do aumento do teu ativo. Por não gerar uma obrigação, então a consequência disso é uma receita, tá bem? Então, mas você poderia chegar e perguntar o seguinte, quando é que eu retifico? Essa é uma pergunta que eu já estava quase já engatilhada aqui para encaminhar o senhor. Quando é que eu retifico? Quando é que retifica? Quando é que não sai da receita, então, e retifica? Quando é que eu retifico? Quando o lucro está contido no valor da aquisição das ações. Veja só. Aqui, pelo teu questionamento, foi adquirido em março. Se foi adquirido em março, então parte-se do princípio que o resultado do exercício até dezembro não está contido no patrimônio dessa companhia, ok? Então, a companhia Juma não incorporou a projeção do seu lucro, porque adquiriu em março.
Se fosse adquirido em outubro, então aí pressupõe-se que o lucro está contido, porque quando tu vende alguma coisa, tu projeta junto ao valor do patrimônio inicial o lucro futuro, entende? Então, como foi março, né? Parte-se do princípio que o lucro do exercício não estava contido, tá? Então, se fosse 6 meses após o encerramento do exercício, aí tu retifica. Porque aí pressupõe-se que no valor das ações estaria contido a projeção do lucro daquele exercício, uma vez que tu estás adquirindo 6 meses após o encerramento do exercício. A linha de corte são 6 meses, 6 meses. Mas isso está contido na lei, ok? A lei estabelece que quando a participação a correção é pelo método custo. Por que custo? Porque é uma participação em que tu não decide, que tu não manda, que tu não tem comando sobre aquelas ações. Ou seja, quem decide são os outros. Tu é um mero, não é protagonista, é um coadjuvante, tu é um mero coadjuvante. Então, tu comprou 12%, mas não tem comando nenhum, não tens decisão sobre a eleição da diretoria, os teus 12% representa quase nada, em relação, tendo em vista que existem pessoas que têm comando, que têm ações muito mais que isso. Então, tu é um coadjuvante, e como coadjuvante tu não tem decisão, e como tu não tens decisão, tu simplesmente tem os teus 12%, então tu corrige o que tu aplicou, que é aí que ele diz que é correção pelo método custo. Porque se tu fosse não um coadjuvante, mas sim um protagonista que tivesse decisão, aí era corrigido pelo método da equivalência patrimonial. O que acontece? Então, se fosse por equivalência patrimonial, tu não irias incorporar no teu ativo só os 12% sobre os 50%. Tu iria incorporar no teu ativo os 12% sobre o lucro total, os 30 mil reais. 36 mil reais, é isso? 36 mil. Então, tu iria incorporar integralmente. Então, ao incorporar integralmente o teu resultado, tu estava fazendo, então, a correção pela equivalência patrimonial, aí tu, ao acrescer integralmente o teu lucro e ao receber aqueles 50%, aí sim tu retificarias, porque tu consideraria como receita não os 12% sobre os 50% do lucro, mas sim 12% sobre os 100% do lucro. Incorporaria antes de que ele fosse distribuído, e aí quando receberia a distribuição tu faria a correção. Professor, qual é a, vamos dizer assim, não digo penalidade, mas qual é a consequência nociva caso haja um erro, um lapso nessa contabilização? Veja só, quem paga os tributos é quem obtém o lucro, ok? Essa receita incorporado na investidora, ok, não gera tributação, porque quem já tributa é quem gerou o lucro, é lá na investida, ok? Então, o que é que acontece? Errou, qual é a consequência? A consequência é que o sócio da investidora ou vai ter vantagem ou desvantagem. Aí a consequência é uma consequência interna entre os seus acionistas. No momento, os acionistas vão se reunir, vão pedir o quê? Que faça a devida correção. Uma auditoria vê isso. Vai ver isso, e a consequência tributária não há, a não ser que for distribuído aos sócios um lucro gerado por um registro que não deveria ser feito. Aí aumentou o lucro, distribui, aí então tem a consequência financeira tributária dos sócios da investidora. Sim, okay? Aí poderá haver uma penalização. Exatamente. Em termos de fisco. Então, só para concluir aqui. Então, veja só. Como eu disse, acreditar o teu ativo é quando tu realiza, quando tu vende aquilo que tu tens, ok? Muito bem. Como tu não estás vendendo, tu estás simplesmente recebendo, isso é uma incorporação, então toda vez que aumenta o teu ativo sem aumentar uma obrigação, isso o crédito é considerado como receita, ok? Então, como a correção desse investimento é pelo método custo, parte do princípio que tu não tem decisão sobre essa aplicação, tu é um mero coadjuvante, tu é um mero
é coadjuvante, aonde tu não decide absolutamente nada. Então, tu espera que o outro decide para te incorporar, ok? Então, é isso. E aí, como tu não és um coadjuvante e não um protagonista, a correção que tu faz não é pela equivalência patrimonial, e sim por aquilo que efetivamente acontece no teu patrimônio. Então, a questão correta é, tu vais ter que debitar o dividendos a receber e vais ter que creditar receita de investimento, seria 12% dos 50%, que seria os R$ 2.160, ok? Muito bem, o professor Salésio disse que era bem simplinha a resposta, não tinha problema nenhum, mas realmente a resposta exige conhecimento. E o conhecimento da contabilidade, o conhecimento do contador, dessa assessoria, ela é importantíssima. Muito obrigado pela assistência nesse bloco. Continue conosco, que o programa Economia e Desenvolvimento estará sempre na semana toda no canal 6 da Grande Sul TV.